Edicionário Paulo Moreira, número 67, Centro, no antigo Fórum. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite. Você deve levar um documento de identidade oficial com foto e um comprovante de residência atual. Se tiver o título de eleitor, leve também. Mais informações pelo telefone 3831-2430. Não perca seu título, garanta seu direito de votar. Não pode faltar ninguém. Começa agora na Transvale FM, Direito ao Ponto. Um programa que fala tudo sobre leis, Constituição, direito e deveres. Direito ao Ponto no ar. Bom dia, ouvintes da Rádio Transvale FM, bom dia você que nos escuta pelo Brasil, pelo mundo todo, pelo site, pelo aplicativo, nas zonas da Rádio Transvale FM, aqui na 87,7. Todas as sextas nós temos um encontro marcado aqui na Rádio Transvale para poder falar sobre direito, para falar sobre leis, para falar com você e você ficar muito bem informado. Hoje nos estúdios da Rádio Transvale, meu amigo Dr. Túlio está junto com a gente aqui. Bom dia, Dr. Túlio, vamos falar hoje de violência doméstica, Lei Maria da Penha. É isso mesmo, doutor Túlio? É isso aí, Marcelinho. Bom dia aí para você, bom dia aí para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão aí nessa manhã chuvosa e fria, debaixo do cobertor, acompanhando aí a nossa programação. É um prazer a gente estar aqui para compartilhar do direito com todos. Beleza, doutor Túlio, está aqui nos estúdios da Rádio Transvale FM para poder falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, gente, e a Lei Maria da Penha. Vale a pena aí falar sobre esse tema, um tema que acontece mais do que a gente imagina, é um tema muito delicado, né? Porque muitas das vezes a mulher também não quer nem conversar sobre isso. E aí, doutor Túlio, para poder iniciar esse tema, qual que é o pontapé inicial que a mulher deve fazer quando acontece esse tipo de coisa? Então, Marcelinho, infelizmente, todos os dias a gente tem se deparado cada vez mais com notícias estarrecedoras sobre a violência doméstica. Mulheres que são vítimas aí dentro do ambiente familiar de agressão, de violência psicológica, violência financeira, de agressões ali que nos deixam cada vez mais desacreditados até da própria humanidade. Então, o que é importante a gente esclarecer inicialmente, para todos aqueles que nos ouvem, é o que é a Lei Maria da Penha, afinal. A Lei Maria da Penha, ela tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso em 7 de agosto de 2006, ou seja, há 13 anos atrás. Essa lei ela leva esse nome Maria da Penha não à toa. Maria da Penha foi uma mulher que ela foi agredida diversas vezes por seu ex-marido, tentou matá-la, chegou ao ponto de deixá-la paralítica. E ela dedicou e dedica a sua vida no combate à violência doméstica. Ela ainda é viva e ela dedica a sua vida. E grande parte da aprovação dessa lei se deu em virtude da luta da senhora Maria da Penha, em virtude da história de vida e da luta dela no combate disso. Então é uma lei que foi criada para justamente tipificar, tornar crime aquela violência que ocorre em ambiente doméstico e familiar. Beleza, já deu para poder dar uma clareada aqui e você saber como que funciona essa lei, né? Como que foi criada essa lei. E aí, Túlio, essa lei Maria da Penha, ela só é válida para casal, para o marido que fizer alguma coisa, algum tipo de agressão à mulher? Vale somente para o marido ou vale para todos? Muito interessante a pergunta, Marcelinho. Não, a lei ela não vale apenas para agressões que partam do marido contra a esposa, tá? Essa lei abrange qualquer caso de tipo de violência doméstica e na família que seja contra a mulher, independente do parentesco e do próprio sexo do agressor, tá? O agressor pode ser, por exemplo, padrasto, madrasta, sogro, sogra, cunhado,
cunhada e até mesmo filho, filha. Desde que essa agressão ocorra contra a mulher em ambiente doméstico e familiar, ela pode ser tipificada dentro da lei chamada aí Maria da Penha. Muito bom, muito interessante, porque às vezes a pessoa pensa que fica ali só nessa situação de marido e mulher, mas não. Outras pessoas podem se enquadrar na Lei Maria da Penha. A mulher precisa depender financeiramente do marido. Isso é interessante também, Marcelinho, porque muitas pessoas pensam que a mulher, quando é independente, né, ela trabalha, ela tem sua profissão, seus afazeres e ela vive a sua vida, a sociedade costuma enxergar essa mulher nessa posição como uma posição superior. E não é porque ela tem essa independência financeira que ela deixa de ser amparada por essa lei. Não tem nada, absolutamente nada a ver isso. Se a mulher é dependente financeira ou não do homem, ou não do agressor, é da mesma forma abrangida aí pela Lei Maria da Penha. Entendi. É uma boa informação, porque às vezes a gente fica aí, a mulher fica à mercê também do marido, né? Independente aí da situação financeira que ela tenha, ela vai ter os seus direitos. E vale para os casos que o agressor também é uma mulher, como já ressaltou aqui, vale, né, Túlio? Isso é muito interessante, Marcelo, porque o que acontece é que a lei de início, ela veio somente veio somente tipificando a agressão do homem contra a mulher, E ultimamente o que tem se aplicado é inclusive nas relações homoafetivas. Já se foi aplicado, inclusive, em casos em que o agressor era uma transexual. E ali foi aplicado também a Lei Maria da Penha nesse caso. Então, independe de quem é o agressor. Se é homem, se é mulher, se é transexual, independe. Se a violência é praticada contra a mulher em ambiente familiar e doméstico, é abrangido pela Lei Maria da Penha. Ou seja, não depende do sexo, não é isso? Sem dúvida, não depende do sexo do agressor. Bem, vale quando a vítima é homem? A gente falou aqui sobre homem, então, como já ficou bem esclarecido aqui, não depende do sexo. Aqui, Marcelinho, é interessante que a gente está falando quando a vítima é um homem. A vítima é um homem. Isso, antes a gente estava falando do agressor. Né? O sim. agressor independe se é homem ou mulher. Agora a gente está falando da vítima. A lei chama Se Maria da Penha. O homem sofreu, então, no caso. O homem sofreu agressão no ambiente familiar e doméstico. Uhum. Ele é abrangido pela Lei Maria da Penha. Sim. Isso é interessante, porque é uma discussão jurídica muito grande sobre esse aspecto. E, em regra, não. Em regra, o homem que é vítima de uma agressão doméstica não se abrange, não está ali abrangido pela Lei Maria da Penha. Mas, Túlio, isso é um absurdo e tal. A gente precisa entender, nós precisamos entender o espírito da lei. Nós precisamos entender a forma como a lei foi criada. E a lei ela foi criada para proteger aquele que se entende ser mais vulnerável na relação. O homem, por questão biológica, ele por si só já é mais forte do que uma mulher. O homem, por uma questão biológica e agora dizemos também por uma questão social, que infelizmente a gente vive uma sociedade machista, ele também se sobrepõe à mulher nesse ponto. Tanto é, Marcelinho, que quando a gente vê aí uma história de uma mulher que traiu o marido, ela é humilhada. Agora, quando é o marido que traiu a mulher... Ele é o garanhão. Ele é o garanhão. Então isso já é um sinal de uma doença na sociedade machista. E a lei foi criada justamente para proteger a parte mais vulnerável, que é a mulher. Então, em regra, não se aplica ao homem, mas já existem alguns casos, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, em que foi reconhecido o direito do homem também requerer a aplicação da Lei Maria da Penha em casos em que ele foi vítima de agressão em ambiente doméstico familiar.
tá? Então, em regra, não, mas existem casos aí já de aplicação da Maria da Penha em favor do homem vítima de agressão doméstica. Um caso interessante, Túlio, já vou até às vezes pular um pouco aqui o que a gente estava pautado, é que a mulher, ela tem até uma ação aí que, eu não sei o termo certo que fala, mas que o homem não pode chegar perto da mulher não sei quantos metros, né? Tem isso. Sim. Será que isso também se aplicaria com o homem? Então, a gente vai trazer também essa informação aí pro ouvinte. Eu adiantei o passo aqui, né? Mas é interessante, porque eu acho que está dentro daqui da temática. E pro ouvinte entender, isso aqui que o nosso amigo Marcelinho diz sobre o homem não se aproximar e tal, nós chamamos de medidas protetivas. Isso. Nós chamamos de medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela já prevê uma série de medidas protetivas para o caso da mulher vítima de agressão. No caso, se o homem conseguir a aplicação da lei em favor dele, ele também vai se beneficiar dessas medidas protetivas. Dentre as medidas protetivas em favor da vítima, nós temos, por exemplo, o afastamento do agressor por 200 metros, por exemplo, a proibição de frequentar os mesmos ambientes em que a vítima se encontre. Vamos dar um exemplo de que a vítima e agressor tenham o hábito de frequentar um determinado local toda semana no dia X. O agressor vai ser determinado de que não frequente aquele ambiente naquele horário porque a vítima lá está. Em casos extremos, Marcelinho, pode-se chegar até mesmo à decretação da prisão preventiva daquele agressor, mediante o risco que ele apresenta para a vítima. Então, assim, e dentre as medidas protetivas e dentro da Lei Maria da Penha, ainda é previsto a possibilidade da concessão de uma pensão alimentícia temporária em favor da vítima, nos casos em que a vítima ela é dependente econômica do seu agressor. E aí isso é um dos grandes casos de que muitas mulheres não denunciam o agressor, porque o agressor vira e diz: olha, se você me denunciar, você vai ficar sem nada, vai morrer de fome, porque você depende de mim. Mas a lei já prevê essa possibilidade da concessão da pensão alimentícia em favor da vítima também. Então há uma série de mecanismos para trazer a proteção à vítima, que não deve jamais se calar diante da violência. Com certeza, doutor Túlio. E lembrando aqui também, você ouvinte da Rádio Transvale, era uma pergunta que está pautada aqui. Olha só, a violência doméstica não é somente agressão, não é, doutor Túlio? Não é somente agressão. Existem vários tipos de violência doméstica. Então fique atento quanto a isso, não é, doutor Túlio? Sem dúvida, Marcelinho. Às vezes, quando a gente fala sobre violência doméstica, a primeira imagem que vem na cabeça aí do nosso querido ouvinte, nosso querido colega que nos acompanha aí pela rede social, pela nossa transmissão, ou está assistindo hoje o vídeo no YouTube, é justamente de uma agressão física. E não é sobre isso. Quando a gente fala sobre violência doméstica, a agressão física é uma das formas de agressão. Um tapa, um empurrão, um aperto ali nos braços e sacudir, uma cusparada. Logo se pensa nisso. Mas a agressão física é um dos tipos de violência doméstica. Mas, doutor, quais são os outros tipos? Nós temos também a violência psicológica, a agressão psicológica. O que é a agressão psicológica? É o isolamento da mulher. É o isolamento ali da mulher, não permitindo contato com ninguém, por exemplo. É você diariamente sofrer um constrangimento. Você não é ninguém, você não é nada, você não é capaz de nada, você depende de mim para tudo. Vai morrer se não tiver eu aqui para te sustentar. É a vigilância constante. Me dá o seu celular. Deixa eu ver seu WhatsApp. E câmera em casa. E GPS para rastrear. E dezenas e centenas de ligações durante o dia. Aonde você está, com quem está, onde anda. Por que não chegou em casa?
Isso é um tipo de violência psicológica. Existe a violência, Marcelinho, sexual. Onde ali o companheiro obriga a companheira a ter relações sexuais com ele, mesmo contra a sua vontade. Isso também é outro tipo de violência doméstica. Forçar a mulher a ter um casamento, impedir que a mulher use métodos contraceptivos. Tudo isso são tipos de violência domésticas. E existe a violência também econômica, que é quando você mantém ali a mulher debaixo de sua tutela econômica, dando, vamos dizer, esmolas, dilapidando o próprio patrimônio, do casal, para que ela sofra com isso, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Você, mulher, não se cale diante de uma agressão nesse sentido. Não se cale diante dessas pequenas atitudes. Você, mulher, desde o seu relacionamento de namoro, você precisa perceber essas coisas. Um grito não é só um grito. Um empurrão não é só um empurrão. Alguns pequenos atos de violência não são pequenos atos de violência. Isso, com o passar do tempo, tende a aumentar. E em alguns casos fatídicos, culminam com a morte. Infelizmente, de mulheres que passam anos sofrendo violência e que, infelizmente, vai nessa escalada violenta que começa com um grito, com um aperto no braço, um beliscão, um tapa. Infelizmente, pode culminar aí com a morte. E pegando o gancho, doutor Túlio, os noticiários estão repletos aí de casos como este, né? E os relatos são o mesmo. Não, eu pensei que ele ia melhorar, dei uma segunda chance. Isso já não é a primeira vez que acontece. E aí, por aí vai. E acontece uma tragédia maior. Então, tem que ficar atento, observar os detalhes. O que está acontecendo? Isso é normal? Não é? Olha, já partiu para um outro estágio. Então, mulher, fica muito atento sobre isso, porque você pode até perder a vida, como o doutor Túlio falou. Doutor Túlio, vamos partir então para poder falar aí sobre o que a mulher deve fazer com essas questões. Como que ela deve agir? Como que ela deve denunciar? Como que ela deve se portar? Quais são as medidas? Como que funciona essa questão de proteção? Qual que é o primeiro passo para nosso ouvinte que está nos escutando aqui na Rádio Transvale? Qual o primeiro passo que ela deve fazer? Qual o primeiro canal que ela deve procurar? O que ela deve se portar quando acontecer isso? E já deixo aqui, tem que se portar de prontidão, de imediato. Não deixa para depois, porque deixar para depois pode ser tarde demais. Sem dúvida, Marcelinho. Importante a gente dizer aqui que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro implementou um trabalho pioneiro. E um trabalho assim que merece o nosso louvor, o nosso destaque. E a gente quer aqui parabenizar os bravos aí policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Nós queremos parabenizar aí o Comando Geral do Estado do Rio de Janeiro, porque tomou uma atitude pioneira e uma atitude muito importante em defesa aí das mulheres vítimas de agressão doméstica, que é a existência de uma patrulha específica para fiscalização e apoio à mulher vítima de violência doméstica. Então, se a mulher é vítima de violência doméstica, a primeira coisa que eu aconselho essa mulher a fazer é buscar o auxílio daquela pessoa próxima dela ali, porque normalmente ela fica muito fragilizada. Então busque aí o auxílio, o amparo de quem é próximo seu. Acione a Polícia Militar através do 190. Ligue para o 190 190 e acione a Polícia Militar. Hoje existe uma patrulha específica para esses casos, onde tem policiais preparados para atender esse tipo de diligência, e eles vão até o local da agressão para identificar o flagrante. Não foi possível ligar para o 190, se dirija até a delegacia da Polícia Civil. Aqui na nossa cidade nós temos investigadores muito bem preparados, um delegado muito bem preparado para que possa atender essa mulher
com todo cuidado, entendendo todo o constrangimento e dificuldade que é para aquela mulher estar ali e promover a proteção dessa mulher, requerendo já a partir ali da delegacia a concessão de medidas protetivas em favor dessa mulher. Hoje, se o homem descumpre, se o agressor descumpre essas medidas protetivas, ele não vai estar somente respondendo por desobediência ou por algo de menor, vamos dizer assim, importância. Hoje, além disso, ele está respondendo por mais um crime. Então, se o descumprimento de medida protetiva hoje é crime. Então, além do crime ali da Lei Maria da Penha, que pode ser uma agressão ou outro tipo de crime, uma ameaça ou outro tipo de crime, aquele agressor vai responder por mais um crime, que é desobedecer, descumprir uma medida protetiva concedida em favor da vítima. Então é algo muito sério, porque a consequência disso normalmente é a prisão. É a prisão. E a vítima não pode se calar. Então, se você é vítima, eu te aconselho, busque imediatamente um auxílio de alguém que você confie, que te ama e que se importa com você. E vá direto à delegacia da Polícia Civil. Busque aí o auxílio de um advogado se necessário. Mas não se cale diante disso. Busque os seus direitos, busque a sua proteção. Tá? O nosso colega João Paulo mandou uma mensagem aqui dizendo que a polícia há pouco tempo fez, a polícia militar há pouco tempo fez um mutirão, vamos dizer assim, uma intensificação no combate a esse tipo de crime. Se a gente sabe, surtiu efeito. Muito bem lembrado ao nosso amigo aí, manda um abraço, Dr. João Paulo, nosso parceiro aqui de programa. Em agosto, a Lei Maria da Penha completou 13 anos. E aí em agosto houve um mês de dedicação, vamos dizer assim, ao combate a esse tipo de crime. Então houve o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, houve ali a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, um trabalho de conscientização com diversas palestras. E eu não tenho em mãos dados sobre isso, mas é nítido que surtiu efeito, porque houve diversos cumprimentos de mandados de busca, de mandados de apreensão de pessoas que estavam descumprindo com ordens. Então, com certeza, surtiu o efeito positivo aí. Beleza. O mais importante é você, mulher, não ficar calado. E pegando um gancho que você falou aí, Túlio, a gente clama, porque no Brasil a gente estipulou datas, não é? Igual Setembro Amarelo, Novembro Azul, tem aí a Maria da Penha, mas esses atos não pode ficar somente no mês de agosto. É um ato aí que tem que ter proteção à mulher e tem que ser feito não só em uma época do ano. Eu sei que eles não fazem isso só em uma época do ano, mas se intensificou em agosto. Tá, mas e aí? E aqueles casos que não estão sendo resolvidos? Aqueles casos que estão aí parados às vezes na justiça? E a vítima sofrendo novamente com transtornos, às vezes até por mensagem WhatsApp, às vezes se aproximando, ameaçando a vítima. Tanto o poder público, as instituições que devem estar aí fazendo isso, quanto a mulher, devem novamente procurar a justiça e ela tem que procurar e falar o que está acontecendo. Então, a gente tem que pegar firme com tudo isso, porque são vidas que são ceifadas. Diversos casos já são aí mostrados na mídia e a gente tem que intensificar novamente esses casos aqui e apoiar você, mulher, a denunciar, a estar lá cobrando os direitos e cobrando que aí o poder público faça alguma coisa. Se ele voltou a te perturbar, vamos dizer assim, a te enfrentar, a te fazer alguma coisa com você, não deixe para depois. Procure ajuda e procure os seus direitos, até mesmo com um advogado, como você falou. Já é a segunda vez que ele manda mensagem, já é a segunda vez que ele me procura aqui em casa. Olha, tá mandando recado, me ameaçando por alguém. Isso tudo são casos que podem acontecer alguma coisa pior, né, doutor Túlio? Sem dúvida, Marcelinho, e você lembrou aqui de um ponto muito importante. As medidas protetivas, elas abrangem o contato por qualquer meio de comunicação, seja desde carta até WhatsApp, recadinho, ligação, e-mail, recado por terceiro, de qualquer forma. As medidas protetivas, elas abrangem isso tudo e mais. As agressões também abrangem isso tudo. Se a agressão ela é feita através de mensagem,
também é válido. Também é válido. E isso é um dever de todos nós. Existe um ditado aí de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente já viu algumas notícias sendo veiculadas de que a mulher estava sendo vítima de agressão, clamando por socorro dentro de um apartamento em que tem vizinho em cima, embaixo e dos lados. Os vizinhos ouviram gritos, mas ninguém fez nada. Ninguém interviu. E às vezes a vítima vem a óbito. E aí depois resta a consciência pesada. Poxa, por que eu não fiz? Por que eu não acionei a polícia? Por que eu não... Nós temos que ser mais proativos. Nós temos que nos importar. Você não vai ficar ouvindo a conversa do seu vizinho, não vai ficar se intrometendo nas pequenas coisas. Discussões do dia a dia existem, mas todos nós percebemos quando uma discussão ultrapassa o limite de uma discussão e começa a entrar, de repente, para uma agressão. Todos nós percebemos isso. E aí vem o nosso dever. É o nosso dever de tomar alguma atitude em favor aí dessa pessoa. Doutor Túlio, nosso horário já está se esgotando. É um tema muito que a gente pode fazer 1 hora de programa aqui na Rádio Transvale. É um tema muito abrangente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre questão de penas. O que uma pessoa, um homem ou mulher, seja quem for, que vai se enquadrar essa lei, pode pegar de pena. E se caso aí houver um homicídio, qual é a pena que pode se aplicar a ele também? Qual que são as sanções que uma pessoa que comete esses atos podem estar pegando de acordo com a lei, doutor Túlio? Então, Marcelinho, a Lei Maria da Penha, é importante a gente esclarecer aqui que ela é um agravante de pena. Ela não é um crime, ela é um agravante de pena. Porque o crime é a ameaça, a extorsão, a agressão física, o homicídio. Isso são crimes. Agora, quando a ameaça acontece em ambiente doméstico, há um agravamento dessa pena. O homicídio, por exemplo, desde 2016, foi ali trazido uma nova lei que trata sobre o feminicídio. Quando a vítima é mulher, e principalmente quando há uma espécie de relação entre o assassino e a vítima, há um agravamento de pena e é equiparado esse crime a um crime hediondo. Então, assim, todos os crimes que versam sobre a Lei Maria da Penha, eles têm um agravamento de pena. O agressor deixa de ter direito a diversos benefícios que ele teria para isentá-lo da pena, caso não tivesse sido cometido em ambiente doméstico. Entendeu? Então a Lei Maria da Penha vem justamente para isso, para tornar mais grave, para tornar a punição mais severa contra o agressor em ambiente familiar e doméstico. Correto, doutor Túlio. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui na Rádio Transvale. Esse programa é um programa maravilhoso, é um programa que traz muita informação para os nossos ouvintes. A gente agradece a disponibilidade, doutor Túlio. Doutor João Paulo, um abraço para você também. Sempre está junto com a gente aqui na Rádio Transvale. Doutor Túlio está nas redes sociais, está no Instagram também. Tem muitas dicas que ele posta por lá. Tem também o seu contato nas redes sociais. E eu deixo, doutor Túlio, suas considerações finais, convidando o pessoal para poder te conhecer nas redes sociais também, né, doutor? Isso aí, se quiser aí seguir, manter-se informado, você pode aí nos seguir lá no Instagram, tá? @drtulio.fiore, ou no Facebook, você pode procurar lá Túlio Fiore e vai me localizar. No YouTube também nós compartilhamos lá diversos vídeos, Túlio Fiore, a mesma coisa, ou também através do nosso site tuliofiore.com.br. Numa dessas redes aí você vai se manter sempre informado, em contato conosco aí. E já aproveito aqui para agradecer mais uma vez ao nosso querido ouvinte, aquele que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube. Muito obrigado aí ao Marcelinho por abrir esse espaço aí onde nós compartilhamos aí essas informações à população. E se você que está nos ouvindo aí tem uma dúvida, tem aí uma sugestão de tema para o próximo programa, você pode mandar aí nas redes sociais da Transvale, que nós estaremos aí trabalhando numa próxima pauta.
Com certeza, com certeza. Esse canal de comunicação é muito importante. Você pode fazer parte desse programa, pode mandar perguntas, pode tirar suas dúvidas. É um canal muito bacana que você pode estar aí ficando muito bem informado. E esse programa também, gente, fica arquivado. Está nas nossas redes sociais, está no YouTube e está também na nossa página do Facebook. Lembrando que o Zap da Trans para você mandar alguma pergunta, para poder sugerir algum tema, é o 022 99890 6671. Então o programa Direito ao Ponto fica por aqui. A próxima sexta-feira nós voltamos com mais programa Direito ao Ponto aqui na sua Rádio Transvale FM. A Transvale FM apresentou o programa Direito ao Ponto.